todos vão ter que abrir as suas empresas, todos. Onde vai acontecer a Copa? Onde vai acontecer a Copa? Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. É isso mesmo. Tá certo. Ele já vai chamar. Já estou bom, já estou bom. Peço à deputada Helena Pedrosa que ajude-nos a secretária do trabalho da mesa diretora, nesse momento, fazendo a leitura do expediente que pairam sobre a mesa. Mensagem número 58 de 2010, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei complementar que altera os artigos 9º e 10º da Lei Complementar 806, de 12 de junho de 2009. Mensagem número 59 de 2010 do Poder Executivo, projeto de lei que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R$41 milhões. Mensagem número 60 de 2010 do Poder Executivo, projeto de lei complementar que altera a Lei Complementar 432, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o parcelamento dos créditos de natureza tributária e não tributária de titularidade do Distrito Federal. Mensagem número 61/10, Poder Executivo, projeto de lei que altera a Lei número 1254, de 8 de novembro de 1996. Mensagem número 62/2010, Poder Executivo, projeto de lei que altera dispositivos da Lei 4.462, de 13 de janeiro de 2010, que dispõe sobre o passe livre estudantil nas modalidades de transporte público e coletivo. Mensagem número 63 de 2010, Poder Executivo, projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2011 e da outras providências. Mensagem número 64 de 2010, do Poder Executivo, indica o nome do deputado Aguinaldo de Jesus como líder de governo. Mensagem número 65/2010, Poder Executivo, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Tem mais aqui. Requerimento da Comissão de Assuntos Sociais. Um requerimento, deputado Chico Leite. 2 indicações, deputado Rogério Ulisses. 7 indicações, deputado Batista. 4 indicações, deputado Alírio Neto. 1 indicação, deputado Paulo Tadeu. Ata sucinta da 40ª sessão ordinária de 13 de maio de 2010, que eu peço ao senhor presidente e aos demais colegas que possa considerá-la lida e já lida aqui em plenário. Acato questão de Vossa Excelência, haja visto que a ata está registrada pela taquigrafia, bem como sistema de áudio, vídeo e som, ela é cópia fiel, portanto, adoptada e aprovada. Peço à deputada Helena Pedrosa para fazer a chamada dos senhores, das senhoras, dos senhores parlamentares para a verificação de quórum. Cadê a lista dos deputados? Deputado Aguinaldo de Jesus. Tudo bem? O senhor está tranquilo? Deputado Alírio Neto. Deputado Ailton Gomes. Deputado Batista das Cooperativas. Deputado Benedito Domingos. Eu fiz a minha, nossa. Deputado Aguinaldo de Jesus, presente. Deputado Benício Tavares. Presente. Deputado Cabo Patrício. Ausente. Deputado Chico Leite. Presente. Deputado Cristiano Araújo. Ausente. Deputado Dr. Charles. Ausente. Deputado
Roberto Lucena, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, presente. Deputada Érica Cocai, ausente. Deputado Geraldo Naves, ausente. Deputada Jaqueline Roriz, ausente. Deputado Milton Barbosa, presente. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Paulo Tadeu, ausente. Deputado Rádio Mansur, ausente. Deputado Raimundo Ribeiro, presente. Deputado Regufe, presente. Deputado Rogério Ulisses, presente. Deputado Rony Nemer, presente. Deputado Wilson Lima, presente. Há 10 deputados presentes, portanto, a quórum regimental. Enquanto não chegam os outros, nós... Senhor presidente, faço constar que o deputado Milton Barbosa se encontra licenciado. Embora presente. O deputado Milton Barbosa é esforçado e sempre quis mostrar serviço, ele deu uma melhoradinha, ele está aqui com a gente. Mas, de qualquer forma, tem 9 deputados presentes, a quórum regimental. Portanto, passamos ao comunicado de líderes. Deputado, registra também a presença do deputado Batista. Primeiro líder inscrito, deputada Jaqueline Roriz. Ela está recebendo a comitiva de deputados da África do Sul, portanto, ela se encontra na comissão. E, então, convido o deputado Alírio Neto para fazer uso da palavra. Na sua ausência, ainda em plenário, deputado Ailton Gomes. Pergunto, deputado Ailton Gomes, fazer uso da palavra. Abre mão. Deputado Cristiano Araújo. Também não se encontra presente. Deputado Batidas Cooperativa. Pergunto se Vossa Excelência vai fazer uso da palavra. Deputado Batista foi o cafezinho. Deputado Paulo Roriz, pelo DEM. Deputado Milton Barbosa, Vossa Excelência fazer uso da palavra. Abre mão. Deputado Paulo Tadeu. Paulo Tadeu também não se encontra ainda em plenário. Deputado Regufe, Vossa Excelência vai fazer uso da palavra. Deputado Geraldo Naves se encontra presente também. Registra a presença dele, portanto, já quórum regimental. Deputado Ailton Gomes. Aqui. Desculpa, deputado. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu venho a essa tribuna hoje, na tarde de hoje, para criticar o nosso modelo partidário. A sociedade, ela critica muito hoje a classe política. Existem várias razões para isso, mas uma delas é um modelo político partidário falido. As pessoas não acreditam em partido político. A nossa Constituição Federal, ela é falha no sentido que ela diz que todos são cidadãos e todos podem votar e ser votado. É mentira. Só pode ser votado quem é filiado num partido político. Se mais da metade da população brasileira não acredita em nenhum partido, de duas uma. Ou a pessoa tem que mentir para dizer que acredita num partido para ser candidato, ou ela não é candidata, ou seja, não pode ser votado. Nós vivemos num Estado democrático de direito, mas não vivemos num Estado democrático de fato, por esse e por outros motivos. Eu penso, senhor presidente, que esse modelo que está aí está completamente falido. Eu penso que deveria ser, inclusive, apresentado no Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional que permitisse a pessoa ser candidato avulso, como existe nos Estados Unidos e em vários países da Europa Ocidental.
ser candidato sem ser filiado a nenhum partido. Na eleição de 1992, nos Estados Unidos, na primeira eleição onde foi eleito o presidente, o candidato democrata Bill Clinton, ele tinha dois oponentes, o ex-presidente George Bush, pai, e o candidato independente, sem ser filiado a nenhum partido, Ross Perot. Ele foi eleito e o candidato independente teve uma votação expressiva. Por que que no Brasil, a pessoa, para exercer a sua cidadania em toda a sua plenitude, tem que ser filiada a um partido? Eu quero dizer o seguinte, eu tenho nojo dos partidos políticos que a gente tem, da forma como se faz política partidária. Digo isso com toda clareza, sem nenhum medo de punição do meu partido. Aliás, estive desde o início desse mandato numa linha contrária ao meu partido, tanto no plano federal quanto no plano local. No plano federal, eu defendia que meu partido ficasse independente, que não fizesse parte da base do governo. No plano local, defendi que o meu partido também não fizesse parte da base do governo. Me mantive aqui como oposição. Votei várias vezes aqui contra a orientação do meu partido. Aliás, disse a eles, se quiserem, vão buscar o meu mandato na justiça, não dizem que o mandato é do partido? Então, assim, a minha consciência está tranquila como cidadão. Agora, eu penso que esse modelo tem que mudar. Os partidos políticos não podem ser o que são. Existe uma ditadura das cúpulas do partido. Muda o tempo de televisão como quer. Se distribui o tempo de televisão da forma que querem. Muitas vezes usam a máquina partidária para proveitos não tão claros, para privilegiar A ao invés de B, tirando inclusive a igualdade de condições entre os candidatos dentro do mesmo partido. Isso não pode continuar. É preciso uma mudança nesse sistema político. Deputado Regufe. É preciso, eu já vou lhe conceder uma parte, deputado Chico Leite. É preciso que se acabe com a ditadura das cúpulas partidárias. Aliás, quem defende voto em lista, eu quero dizer uma coisa de forma clara, isso inclusive é golpe contra a democracia, porque vai dar um poder para as cúpulas partidárias imenso. Se critica que se compra voto hoje, vai ser muito mais fácil. É só o bandidão chegar lá e comprar os votos de quem vai votar na convenção. Vai ter que comprar menos gente. Então eu penso que a coisa mais bonita que existe na política são as pessoas defenderem o que pensam, as suas ideias, o que acreditam, as suas convicções. E muitas vezes a pequenez da vivência partidária faz com que algumas pessoas não tenham a menor consciência do que significa política. Eu concedo uma parte a Vossa Excelência. Deputado Regufe, eu, em realidade, preciso, nessa introdução do generoso à parte que Vossa Excelência me concedeu, observar que a nossa formulação constitucional fundamenta a democracia numa democracia pelos partidos. Então, os partidos são agremiações que debatem e que decidem sobre políticas públicas. Sob a ótica institucional, esse é o melhor pensamento. Que haja democracia interna partidária, que se assumam posições, às vezes não as ideais. Eu, por exemplo, devo dizer a Vossa Excelência, deputado Paulo Tadeu muito sabe, que na formulação de nossos delegados nesse final de semana, nós fomos derrotados, mas derrotados apenas circunstancialmente, porque tenho a compreensão de que o PT tomou uma decisão em prol da sociedade do Distrito Federal, e eu não posso, porque ali circunstancialmente era contrário àquilo, colocar nossos interesses, os interesses do nosso mandato, aquilo que vemos acima dos interesses coletivos partidários. De maneira que defendo a tese do fortalecimento dos partidos, né? Acompanhada, evidentemente, da democratização. O partido não pode ser familiar, ou seja, ter um sobrenome apenas, e o partido não pode ser de formação vertical, stalinista, né? Em que as direções centrais formem as direções intermediárias. Isso não é mais admissível entre nós. Isso não é possível mais entre nós. Agora, é preciso que haja debate,
e que vença a maioria interna. Isso não quer, noto que Vossa Excelência está magoado com o vosso partido, isso não quer dizer que um partido não deva, pela compreensão que tem da sociedade, deixar de valorizar um mandato da estatura do que Vossa Excelência faz nessa casa. O serviço que Vossa Excelência presta à sociedade, o serviço que Vossa Excelência presta à família do Distrito Federal, o serviço que Vossa Excelência presta à juventude do Distrito Federal, a todos aqueles e a todas aquelas que acreditarem em Vossa Excelência, tem uma dimensão que qualquer partido, com certeza absoluta, gostaria de ter Vossa Excelência em seus quadros. Já disse várias vezes isso a inúmeros colegas, que nós do Partido dos Trabalhadores, está aqui o nosso líder que chancela o debate, deputado Paulo Tadeu, nós do Partido dos Trabalhadores, já outras vezes dissemos a Vossa Excelência que tínhamos orgulho de ter um companheiro aqui de bancada de oposição da estatura de Vossa Excelência. Maneira que, se de um lado eu aparteio para reiterar o meu compromisso com o fortalecimento dos partidos, de outro, quero dizer a Vossa Excelência que, com certeza absoluta, haverá o partido de Vossa Excelência, que tem Luiz e Leonel Brizola, de respeitar e de valorizar figuras públicas como Vossa Excelência, que certamente configura exceções no cenário nacional. Obrigado. Deputado Chico Leite, eu agradeço a parte de Vossa Excelência e quero dizer a Vossa Excelência e também ao deputado Paulo Tadeu, dois membros da bancada do PT, que se um dia o PT decidir fechar a questão numa posição e a consciência de Vossas Excelências apontarem no outro caminho, sigam o outro caminho, sigam a consciência de vocês. Eu penso que, às vezes, eu não sou contra a existência de partido político. Ele é importante do ponto de vista ideológico, mas ele não pode servir como opressão de consciências. E para favorecer dentro intrapartidária, de forma intrapartidária, mais A do que B, seguindo mais interesses do que ideias. A política, ela tem que ser feita... Deputado, mais um minuto. A política, senhor presidente, tem que ser feita baseada em ideias, não baseada em interesses. O que se vê hoje no nosso modelo partidário são cúpulas partidárias só atrás de carguinhos para apoiar já o governo A, o governo B, em troca de um cargo aqui, um cargo ali. E dentro do partido, as cúpulas querendo favorecer aqueles que podem talvez ser os maiores corretores disso junto aos governos. E não aqueles que vão defender um pensamento político-ideológico coerente, de acordo com os princípios da honestidade e da probidade. Eu penso que os partidos devem existir sim, e devem ter as suas ideologias e defender as suas posições. Agora, também deve ser permitido a pessoa poder ser candidato sem ser filiado a um partido. Isso, na minha opinião, sim seria democracia, isso sim seria liberdade. Muito obrigado, senhor presidente. Convido para fazer uso da palavra, pergunto se algum líder, de bloco partidário, deputado Paulo Tadeu, por gentileza, Vossa Excelência, está com a palavra. Você está bom, meu presidente? Tudo bem? Senhor presidente, deputado Wilson Lima, eu quero, inicialmente, reforçar aqui as palavras que, na semana passada, o deputado Raimundo Ribeiro, no momento importante aqui da nossa sessão, fez algumas considerações a respeito do projeto Passe Livre Estudantil. E, para minha surpresa, ou melhor, para minha estranheza, depois daquela sua intervenção, deputado Raimundo Ribeiro, o que se assistiu nos principais jornais do Distrito Federal
foi a divulgação de matérias com relação ao transtorno que está sendo levado para a população através de uma empresa chamada Fácil. Que de fácil, só o nome, porque o resto, para a população e para os estudantes, é algo assim impressionante, para não dizer criminoso. Criminoso, deputado Milton Barbosa. Porque talvez fácil seja o lucro, deputado Chico Leite, que os empresários, ou meia dúzia de empresários, ganham em cima do transporte público de Brasília. Transporte que deveria ser público, deputado Regufe, mas que hoje é um transporte privado. Privado. A concessão pública desse serviço, ele perdeu completamente, inclusive o sentido, se invertendo a lógica de uma concessão pública, onde o empresário manda mais que o próprio Estado e que o governo. Ora, essa casa se debruçou, deputado Rogério Ulisses, em relação à questão do passe livre durante meses e meses. Aliás, durante anos e anos. Anos e anos. Num primeiro momento, essa casa aprovou o chamado passe estudantil, onde um terço, talvez boa parte da população não saiba, boa parte da imprensa também não tem conhecimento, onde desse passe estudantil, um terço desse chamado passe estudantil era pago pelo próprio estudante. E dois terços do valor do passe, do vale transporte, quem paga? Quem paga não é o empresário, e nem é o governo, quem paga é o próprio usuário, porque está diluído dentro da passagem de ônibus, do preço final, esses dois terços subsidiando, portanto, o passe estudantil. Ora, o que fez o governo, nós já alertávamos naquele momento, que a proposta de passe livre tinha da nossa parte, e tem até hoje, o apoio total, porque é uma luta do movimento estudantil. Ela não é a luta de um ou de outro parlamentar, de um ou outro partido. É uma luta histórica, inclusive internacional. Ora, o governo então apresentou a proposta, uma proposta que, apesar dos seus defeitos, essa casa fez uma série de modificações para melhor, aprovou o projeto do passe livre, estendeu inclusive o passe livre para os deficientes, portadores de deficientes, que ninguém pode negar a importância e a condição da pessoa com deficiência, deputada Érica Cocai. Só que, em seguida, logo após, deputada Aguilar Jesus, o estouro da Caixa de Pandora, veio uma acusação de que deputados estariam recebendo propina para votar a emenda do chamado passe livre para as pessoas com deficiência. Eu quero dizer que sou favorável ao passe livre para as pessoas portadoras de deficiência. E quero dizer que sou radicalmente contrário que isso signifique pagamento de propina, seja para quem quer que seja. Ou mesmo da aprovação do passe livre, que é uma luta histórica, deputado Raimundo Ribeiro, que não dá para agora diminuir ela. Não dá agora para transformar a luta do passe livre em mera política assistencialista. Em mera política assistencialista. Não é esse o objetivo do passe livre. Agora, o que me estranha, deputado presidente dessa casa, Wilson Lima, eu quero pedir mais um minuto a Vossa Excelência, é que pegaram o passe livre e botaram para administrar o passe livre exatamente os empresários. O que significa dizer, no ditado popular, Chico Leite, que botaram as formigas para cuidar do açúcar. Ou, mais popularmente conhecido, a raposa para cuidar dos galinheiros. E agora os empresários metem a mão no passe livre e os estudantes é que tem que pagar com isso. Ora, eu quero dizer, deputado presidente dessa casa, deputado Regufe, o governo não apresentou para essa casa nenhuma planilha. E a lei aprovada por essa casa determina que o governo tem que publicar, o governo do Distrito Federal tem que publicar a planilha de utilização do passe livre. Cadê a planilha de utilização do passe livre? Quantas pessoas efetivamente usaram?
Quanto se pagou? Ora, tem uma pessoa com cartão de R$2.000, e eu quero pedir mais um minuto, deputado presidente dessa casa. Tem um cartão da empresa Fácil, do senhor Wagner Canhedo, com R$12.000, isso é uma tremenda de uma irregularidade. Ora, ninguém poderia, por lei, deputado Rogério Ulisses, ter um bilhete de R$2.000. Ué, então, eu quero chamar a atenção e eu quero parabenizar Vossa Excelência, deputado Wilson Lima, parabenizá-lo mesmo, porque eu li uma declaração de Vossa Excelência no jornal, onde Vossa Excelência diz categoricamente: nada aqui será aprovado a toque de caixa. Tudo terá que ser debatido. Tudo terá que ser transparente, porque é assim que tem que ser. Então, queremos que o governo, que já enviou para casa o projeto do Passe Livre, um novo projeto do Passe Livre, apresente as planilhas, deputado Raimundo Ribeiro, as planilhas de utilização, quanto se gastou, para quem se pagou, como foi todo esse processo, para que a gente não aprove aqui algo que prejudique as famílias da Regufe. Só uma parte, deputado Paulo Tadeu, até porque no meu discurso eu me centrei na questão do partido político. Eu queria falar um pouco também sobre a questão do passe livre. Primeiro quero dizer que eu concordo integralmente com o discurso de Vossa Excelência. Quero dizer que uma coisa que precisa ser discutida aqui é essa questão de concessão de serviço público. Concessão de serviço público não é propriedade. Se a empresa não está prestando serviço a contento para a sociedade, tem-se que caçar a concessão dessas empresas. A população inteira do Distrito Federal considera o serviço de transporte público oferecido de péssima qualidade. E por que entra ano, sai ano, continuam as mesmas empresas? Por que não se caça a concessão dessas empresas de ônibus? Com relação ao passe livre, que é uma política social feita no mundo inteiro, visando quem estuda e quem não tem condições financeiras de poder ir para a escola, ter um acesso à escola por meio de um transporte, isso tem que ser feito tirando do lucro dessas empresas. Tem que ser uma contrapartida das empresas, e não do governo, e não da sociedade. Porque o governo é a sociedade, é o contribuinte. Quem tem que fazer isso é as empresas, e não o governo. Então as pessoas dizem assim, vai quebrar o governo. Vai quebrar o governo? Não, pô, isso tinha que sair das empresas. Então é um contrassenso e uma questão que deveria ser bem analisada. Pois não, deputado. Obrigado pela benevolência do tempo. Raimundo Ribeiro. Deputado Paulo Tadeu, eu pedi a palavra apenas para me filiar, né, ao entendimento de Vossa Excelência, a manifestação de agora, e adicionar um dado, que em outubro de 2007, início de 2008, eu estava como secretário de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. E essa chamada empresa, ironicamente chamada de Fácil, já criava problemas para o governo. E nós já denunciávamos naquela época, e infelizmente não se sabe por quê, né? Mas essa empresa permanece. E o pior é que vai a público, né, se colocar na posição seguinte: acabou o dinheiro, eu não vou mais. E para nossa estranheza, e hoje eu tive a oportunidade de ver o governador se manifestando também, que o governo apenas coloca a empresa como não recebendo dinheiro, e fica a população praticamente mendigando aquilo que é seu direito, um direito que foi reconhecido por todos nós aqui. Se existem erros, e devem existir erros na gestão, que se corrija. O que não se pode é permitir que o pai de família saia da sua casa em busca do passe para os seus filhos e não consiga ter uma solução satisfatória. Obrigado, deputado. Deputado Paulo Tadeu, Vossa Excelência sabe que, juntamente com o senhor e com outros companheiros, nós lutamos por isso há muito tempo, né? Vossa Excelência capitaneou essa luta e, em realidade, se e nós ouvimos um ex-senador aqui nessa casa, parece que o Ministério Público até instaurou o procedimento, quer dizer, se há acusação e houver fundamento probatório, que sejam processados e punidos, ou processadas e punidas aquelas que tenham culpas em atos ilícitos. Isso não pode nunca inviabilizar uma luta e um direito da sociedade. Aliás, eu sempre disse
nesse debate há muito tempo, que a matéria passe livre não é de transporte, não deveria ser assim tratada. Ela é de educação. É por isso que há o passe livre. A tese do passe livre é de matéria educacional. E aí a escola, é voltada à escola, aí a biblioteca, é voltada à biblioteca. Não é de transporte, porque aí fica parecendo com gratuidade, com mera gratuidade, cortesia, com o chapéu do recurso público, coisa com a qual nós não concordamos. A matéria é de educação e o fundamento foi esse. Agora, o que me parece é que quando um governo não quer resolver as coisas, ele terceiriza, privatiza, quarteiriza, ele passa para alguém. E a lógica da iniciativa privada é a do lucro, não é a do ser humano ser prioritário. A minha impressão é que nós deveríamos estudar, aqui a casa toda, não apenas a nossa bancada, a convocação da Secretaria de Transporte para prestar esclarecimentos acerca dessa matéria. Essa matéria precisa ser resolvida. E nós aqui temos hoje uma responsabilidade ainda maior, na minha modesta avaliação, porque essa foi uma das iniciativas que partiu dessa casa. Eu queria só, senhor presidente, para terminar, falar 3 questões que são fundamentais. A primeira, que eu acho muito grave, deputado Alírio Neto, é que ainda hoje, os empresários ficam com os 3% que deveriam ser destinados ao DF Trans para a fiscalização do sistema. Os 3% que deveriam ficar portanto, com o poder público, continuam na mão dos empresários. E o deputado Rego colocou bem. Não dão nenhuma contrapartida em relação a essa questão. Uso do serviço público, lucram milhões e milhões de reais e não tem uma contrapartida. A segunda questão que eu acho que é fundamental, senhor presidente. Viu, deputado Rony, deputado Rádio, deputado Geraldo, não veio no projeto nenhuma planilha, nenhum dado dizendo o que aconteceu, quanto se gastou, porque é interessante, né? Parece que para se gastar um determinado valor com outras rubricas, pode, com passe livre não pode. E por fim, quero aqui propor, já assinei, propor a Vossa Excelência, deputado Alírio, Geraldo, Rádio, enfim, todos os deputados, que assinem uma comissão geral para essa semana, quinta-feira, a comissão geral, deputada Érica, para discutirmos o passe livre, para sabermos o que está acontecendo. E a partir daí, definimos uma política nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo concedido. E eu acho que isso é fundamental para que a gente possa restabelecer a verdade com relação ao passe livre. Muito obrigado. Eu queria pedir licença a todos os deputados e deputadas para suspender a sessão. E já está suspensa a sessão, para receber a visita da delegação da província de Western Cape, da África do Sul, à Câmara Legislativa do Distrito Federal. São os deputados da Assembleia Legislativa de Western Cape. E está suspensa a sessão e queremos dar boas-vindas a essa comitiva liderada por senhor Michael Waters, presidente do Comitê de Agricultura e Meio Ambiente daquela Casa de Leis. E eu gostaria de saber se o Mr. Michael gostaria de fazer um pronunciamento. Eu queria pedir primeiro silêncio ao plenário. Silêncio. Por gentileza. Por gentileza. Por gentileza. Amigo Rony. Paulo Tadeu. Por gentileza. Érica. Por gentileza. Eu queria saber se o Mr. Michael Waters, presidente do Comitê de Agricultura e Meio Ambiente, gostaria de dizer algumas palavras. Antes, porém, nós queremos, em nome de todos os deputados dessa Casa Legislativa, Casa do Povo, dar mais uma vez boas-vindas a essa comissão que já passou pela presidência. Nós já fizemos um diálogo, já fizemos uma pequena recepção. Eles foram à Comissão de Meio Ambiente para se inteirar de que forma que a Câmara Legislativa trata essa matéria, inclusive
com relação ao Executivo, e eles já receberam a documentação e gostaria de consultar se o Sr. Michael gostaria de fazer uso da palavra e, por gentileza, fazer o microfone de à parte. President Lima, ladies and gentlemen, honorable members. Presidente Wilson Lima, honoráveis membros dessa Casa de Leis. The deputation from the Parliament of the Western Cape is very, very happy to be in Brasilia. A representação de deputados da Assembleia de Western Cape está muito feliz de estar participando de uma parte que é desenvolvida nesta casa. We find many parallels between Brasilia, the Federal District Parliament or Congress, depois da reunião que nós tivemos na presidência e junto com os membros das respectivas comissões, nós podemos encontrar uma série de paralelos, não somente aqui na Câmara Legislativa, mas também a nível de governo federal, em termos de como legislar um país e uma província, no caso, a província de Western Cape, que é o equivalente a um estado ou ao Distrito Federal. You in Brasilia have the National Congress. Nós em Brasília temos o Congresso Nacional and the Federal District Congress close together. In Cape Town, our Parliament is 400 meters away from South Africa's National Parliament. Em Cape Town, outro paralelo é que o Congresso Nacional fica praticamente a 400 metros de distância da suposta Câmara Legislativa. We have been very impressed with the reception we've received in Brasilia and the hospitality that's been offered to us. Nós estamos muito impressionados com a nossa passagem por Brasília e também pela maneira dos brasileiros serem tão receptivos a cada um de nós. And just as we have been well received in Brasilia, we certainly will extend an equal welcome to any delegation that comes from this Federal District Congress. Assim como fomos muito bem recebidos pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, eu gostaria aqui de estender o convite para todos os parlamentares dessa casa para visitar o Western Cape, bem como qualquer delegação que porventura for aqui formada. Vasco da Gama sailed around the Cape on the way to India in 1494. If he'd stopped at Cape Town, we might all have been speaking Portuguese in the Western Cape. Unfortunately, it took another 150 years before the Dutch settled in Cape Town. Vasco da Gama navegou por aquelas regiões da África do Sul e se isso tivesse ocorrido 120 anos, 150 years? Yeah. After Vasco da Gama. Hoje nós estaríamos falando a mesma língua, o português. What is important, though, which brings Brazil and South Africa very close together, is that Cape Town will be hosting some of the very important soccer games, football games in the World Cup, which I think start in about 25 days. We're ready to receive lots of people from Brazil. If there are any of the members here who are going to go to South Africa for the World Cup, please let us know. We'd love to receive you. Nós, como vocês brasileiros, amamos o futebol e em breve nós teremos uma grande Copa do Mundo sendo realizada na África do Sul e nós gostaríamos aqui de deixar o convite, caso algum de vocês queiram visitar o nosso país e assistir os Jogos do Brasil, fica aqui o meu convite para recebê-los
de braços abertos lá na África. On behalf of the delegation, No nome da delegação, I would once again like to extend my thanks to the President and all his comrades, the Vice President, Mr. Domingos, and the members for receiving us here in their Parliament. And we know you are looking forward to going to your new building very soon. Unfortunately, Oscar Niemeyer couldn't be here to design it for you, but I'm sure it's going to be a wonderful building, and we'll be looking at it a bit later. Thank you very much once again, President Lima. Thank you. Mais uma vez, presidente, só completando as palavras do presidente Michael, ele, mais uma vez, agradece a atenção de cada parlamentar desta casa, do presidente Wilson Lima, pela receptividade fantástica, pelo deputado Benedito Domingos, que os acompanhou na reunião da comissão, e estendendo mais uma vez os agradecimentos a todos os presentes, os convidando para visitá-los lá em Western Cape. Mr. Michael, nós nos sentimos muito alegres e contemplados quando Vossa Excelência aceitou a companhia do deputado Benedito Domingos para que os dirigisse até a comissão. Que o deputado Benedito Domingos, no dia 13 de maio, ele confessou, colocou aqui, que é descendente da África. Ele colocou. Então, eu acho que casou a vontade, foi com a vontade de comer. Ele está dizendo que o deputado Benedito Domingos feliz porque Translate, please. O Chico fala cearense? Chico. Inglês? Do you speak English? Days ago, he on this tribune said that he was descendant from South America. Thank you very much. Fluente. Eu queria pedir a todos, então, os deputados, uma salva de palmas para a comissão. Lá também tem baixinho, aí, ó. Por incrível que pareça. Vai, Paulinho. Tá roubando. Está reaberta a presente sessão. Está encerrado o comunicado de líderes. Passamos ao comunicado de parlamentares. Deputado Regufe, já fez uso da palavra.
Deputada Ana Pedrosa. Deputado Paulo Tadeu. Deputada Érica Cocai. Vossa Excelência. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Paulo. Senhor presidente, durante 1 ano e 6 meses, nós estivemos à frente dos programas habitacionais aqui do Distrito Federal. E nesse período pude conhecer de perto a realidade da nossa cidade. No ano de 2009, foi aprovado aqui nesta casa um projeto de lei complementar ao qual se deu origem a Lei Complementar de número 803, de 25 de abril de 2009, a qual diz respeito ao Plano Diretor de Ordenamento Territorial, o PDOT. Senhor presidente, a Lei Complementar 803, mesmo depois de aprovada, tem sido motivo de muitas discussões aqui nessa casa. Inclusive, teve cerca de 60 pontos considerados inconstitucionais pelo Poder Judiciário. E tramita nesta casa o projeto de lei 146/2010, de autoria da bancada do Partido dos Trabalhadores, que sugere a revogação total do PDOT. E como membro da Comissão de Assuntos Fundiários, me foi repassado a relatoria desta proposição. Então gostaria, e é dever nosso, ter bastante cautela, deputado Milton, deputado Raimundo, no trato desta questão polêmica que é o PDOT. E requisitei o desarquivamento da proposta original junto ao setor responsável dessa casa. Peço a Vossa Excelência que possa dar agilidade nesse desarquivamento para que os técnicos da qual eu estou indicando possam o mais rápido possível dar uma resposta à sociedade em relação ao PDOT. E solicitei também uma audiência com a promotora de justiça responsável pela matéria para que possamos ter uma posição clara do Ministério Público em relação ao PDOT. Por fim, senhor presidente, gostaria de solicitar a todos os parlamentares dessa casa, deputada Érica, e também todos os membros da sociedade, a imprensa, que tenha interesse de discutir e contribuir com essa matéria. E quero também fazer uma questão, dizendo que logo eu gostaria também de fazer, aqui nesta casa, uma comissão geral, para que possamos discutir em relação a este projeto de lei do Partido dos Trabalhadores. Então, de qualquer maneira, é um tema relevante e que está comigo para fazer essa relatoria e gostaria que a Vossa Excelência me ajudasse nesse sentido. Muito obrigado. Pois não, deputado Paulo Luiz. Da nossa parte, Vossa Excelência sabe que pode contar com a nossa agilidade e celeridade. Com a palavra, deputada Érica Cocai. Senhor presidente, é autorizada por meu líder, fala em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, que impetrou ação para revogar o PDOT, porque ele carrega vícios de metodologia e carrega vícios de mérito também. A sentença estabelecida, a inconstitucionalidade de 60 artigos, não elimina todos os vícios na construção desse PDOT. Nós aprovamos um PDOT sem mapas, apenas com croquis. Nós aprovamos um PDOT sem poligonais. Acho que isso aí assustaria o Brasil inteiro, saber que a capital da República aprovou a revisão de um plano diretor de ordenamento territorial sem poligonais. Nós questionamos à época que as poligonais teriam entrada nesta casa 90 dias após a publicação do PDOT. Mas isso foi vetado e o veto foi mantido pelo governador do Distrito Federal. Sei que o PDOT, na sua revisão, traz reivindicações e traz correções absolutamente justas para vários segmentos da sociedade. Mas nós não podemos tratar um instrumento tão valioso, previsto como uma pactuação
pactuação entre a sociedade, entre o corpo técnico e entre o Estado nas suas mais variadas expressões, nós não podemos tratar desta forma como foi tratado o PDOT aqui nesta casa. Por isso, senhor presidente, nós estamos absolutamente de acordo, a bancada do Partido dos Trabalhadores, de que possamos e vamos elaborar um requerimento para que seja assinado pelo conjunto dos parlamentares, se não nesta quinta, porque queremos votar ainda nesta sessão de hoje a Comissão Geral para discutirmos o passe livre, mas na outra quinta que nós possamos estar trazendo esta discussão com o corpo técnico, com as diversas representações dos atores que construíram a visão sobre o PDOT para que essa casa possa se posicionar. A posição da bancada do Partido dos Trabalhadores já é clara, ela se expressa no próprio projeto. Há que se revogar para se construir um PDOT que não seja este PDOT onde se fala de manchas de terra perto de DFs, para que se mude, por exemplo, a destinação e estas áreas passem a ter uma supervalorização do dia para a noite. Eu acho que a sociedade, que a legislação, os estatutos das cidades, a lei orgânica, a Constituição deste país, exige desta Câmara um posicionamento que seja absolutamente harmonioso com as intenções e com a construção de ordenamento territorial. Mas digo ainda, senhor presidente, que outra discussão que esta casa tem que fazer, inclusive a Comissão de Assuntos Sociais já aprovou uma audiência pública que poderá se tornar desnecessária frente à Convenção Geral, que deveríamos estar aprovando no dia de hoje para a próxima quinta-feira, é a discussão do passe livre. Nós não podemos mais ficarmos passivamente vendo o que está acontecendo com o passe livre e um direito assegurado para os nossos estudantes ser roubado no seu dia a dia e no seu cotidiano. Nós não podemos permitir que a construção que esta casa fez, desde os seus primórdios, para que tivéssemos o passe livre, já que não temos um transporte público, disse bem o deputado Paulo Tadeu. Nós temos um transporte coletivo, mas se paga por ele. É diferente da saúde pública, que não se paga por ela. É diferente da educação pública, que não se paga por ela. O transporte se paga por ele, para que nós tenhamos aqui uma discussão que possa fazer valer a construção desta casa e possamos, de fato, tornar o passe livre uma realidade. E, por fim, senhor presidente, gostaria apenas de lembrar que este dia de hoje, dia 18 de maio, é um dia que carrega uma importância imensa e dois marcos fundamentais. 18 de maio é o dia de luta pela reforma psiquiátrica, luta antimanicomial, para que não tenhamos manicômios, para que possamos fazer com que Brasília saia do vergonhoso ranking de ser o último lugar do país em atenção à saúde mental. Mas hoje, 18 de maio, também é o dia de combate à exploração e ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Digo que esta realidade não pode mais ficar invisível. Ontem tivemos a oportunidade de vermos uma peça promovida pelos estudantes da Universidade de Brasília que retratavam o fruto de uma pesquisa feita por iniciativa de uma audiência pública desta casa, que nós realizamos uma pesquisa onde ali temos o depoimento de crianças e adolescentes que são vítimas da exploração sexual aqui no Distrito Federal. Vimos o depoimento de crianças e adolescentes que carregam a marca do abuso na alma, que carregam a marca do abuso no corpo. São fatos que acontecem nesta cidade, que aconteceram no Distrito Federal, que aconteceram no epicentro da capital da República, já inclusive muitas vezes denunciado pela imprensa. Está acontecendo uma lógica que não pode continuar invisível e, por isso, precisamos que o governo implemente o plano já construído e já aprovado de enfrentamento à exploração e ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Que o governo faça valer o que tem a nossa Constituição. Criança e adolescente, prioridade absoluta. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Aguinaldo Jesus.
Senhor presidente, eu queria fazer uma solicitação a Vossa Excelência, ver a possibilidade de nós reunirmos os líderes de partidos para definirmos uma pauta aqui nesta casa, porque se houver discussões como está acontecendo, nós não vamos chegar a canto nenhum. Até porque são vários projetos polêmicos, projetos como a própria a deputada Érica Cocai colocou aqui, do passe livre, outros deputados também colocaram, para que a gente possa sanar essas dúvidas, acatar emendas, se forem necessários, para a gente poder atender essa comunidade. Porque o que não pode é a casa entrar dias após dias, sem que a gente venha debruçar diante das matérias e discuti-las e poder aprová-la. Então, faço apelo a Vossa Excelência a possibilidade de convocar os líderes para a gente definir uma pauta. Deputado Aguinaldo Jesus, ora apresentado pelo governo como líder do governo nessa casa. Nós convidamos todos os deputados para estarem aqui hoje às 14 horas, e Vossa Excelência também foi convidado, o vosso gabinete foi avisado, e, no entanto, os deputados não compareceram justamente para tratar da pauta propriamente dita. Então, eu vou atender a questão de ordem de Vossa Excelência e pedir a todos que na tarde de amanhã, às 14 horas, e Vossa Excelência, por favor, faça esse comunicado à bancada do governo nessa casa, porque os outros, com certeza, vão estar aqui também. Eu convido todos amanhã, 14 horas, para que estejamos lá na sala de reuniões, ao lado da presidência, para tratarmos do assunto que Vossa Excelência acaba de solicitar. Eu agradeço, senhor presidente, mas eu só quero ressaltar a Vossa Excelência que o comunicado chegou à minha pessoa e a alguns parlamentares que nós estaríamos recebendo a Comissão da África, que iríamos discutir essas matérias após atendermos a Comissão da África. Então, a coisa não ficou muito clara no tocante de sentarmos com o líder para definirmos uma pauta. Não vai ser de líder, vai ser de todos os deputados. Eu estou convidando... Tá. Mas aí eu já agradeço a Vossa Excelência por convocar todos amanhã às 14 horas. Obrigado. Queria também fazer um comunicado da presidência. Na sessão ordinária de 5/5/10, a relatora da CAI, deputada Érica Cocai, deixou de manifestar sobre as subemendas de plenário de segundo turno, números 2, 3 e 4, ao projeto de lei 1302 de 2009, que trata dos quiosques. Isso está impedindo a conclusão do processo legislativo quanto à elaboração da sua redação final. Assim, eu entendo, assim em adendo, solicito a deputada pela CAIS que manifeste parecer sobre as referidas subemendas. Senhor presidente, eu farei essa manifestação, mas peço permissão a Vossa Excelência para fazer daqui. Vossa Excelência tem a permissão. O microfone de apartes. Pois não. Então, acerca da subemenda de segundo turno, número 12, número 3 e número 4, do projeto do substitutivo e do projeto que diz respeito aos quiosques, trailers e quiosques, de autoria do deputado Paulo Tadeu e Raimundo Ribeiro, nós somos favoráveis às subemendas. Então, portanto, senhor presidente, no momento de oferecer o parecer oral, nós não nos posicionamos acerca das 3 subemendas. Tem razão a redação final ao exigir esse posicionamento. E nós estamos nos posicionando, neste momento, favoráveis às 3 subemendas, o projeto que diz respeito aos quiosques e trailers, de autoria do deputado Raimundo Ribeiro, deputado Paulo Tadeu. É este o parecer, senhor presidente. Está aprovado, com a presença de 13 senhores e senhores parlamentares, o parecer da CAIS sobre as subemendas, até então sobrestando a redação final. Com a manifestação da CAI, determinando a juntada ao processo das notas taquigráficas desse parecer, ao tempo em que ratifico, caso não haja manifestação em contrário, a sua votação em segundo turno,
assim como a apreciação da redação final nas folhas número 37 do referido processo. Fale. Pode cada vez, tá bom. Pode cada vez, bom. Pergunto se os deputados concordam em não falarmos mais, se alguém abre mão, se todos abrem mão da palavra, e nós podemos passar a pauta propriamente dita, que é em relação aos vetos. Pergunto se a concordância dos deputados. Nenhuma deputada se manifestou o contrário, nós podemos passar a apreciação dos vetos. Naquilo que houver acordo, nós votaremos, apreciaremos vetos. Os que desacordam, os que não tiver acordo, a gente pode pular ou votar. Quem tiver que votar sim, vota sim, ou vota não. Mas que apreciemos os vetos. Presidente, nem que fosse numa questão de ordem... Pois não, deputado. Rádio Baixo, Vossa Excelência tem o... Eu gostaria só de fazer uma pequena ressalva aos acontecimentos que aconteceram na 214 Sul, onde uma pessoa foi agredida por jovens que estavam fazendo, levando a sua diversão num som elevado, exatamente num posto de gasolina, aonde ocasionou quase uma tragédia, ou uma tragédia, porque uma pessoa que é espancada daquela forma, por reclamar do seu direito de poder dormir, eu acho que isso é uma tragédia. Então eu gostaria de deixar, presidente, essa observação e aproveitar para colocar que já foi discutido, eu mesmo já fiz um pronunciamento a respeito, de que Brasília tem que começar a se preocupar um pouco agora com os moradores das suas quadras, da gente fazer um local para que a gente possa retirar com dignidade os comerciantes, donos de música ao vivo e boates dentro das interquadras de Brasília. Porque hoje todo mundo em Brasília tem a mesma reclamação. É o barulho e é o barulho que incomoda a todos. E antes que isso vire uma nova tragédia, eu gostaria que o governo se posicionasse e começasse a tomar uma providência para arrumar um local que seja melhor para os comerciantes e para que veja também o direito do cidadão de poder dormir, de poder chegar na sua casa e ter sua vaga de estacionamento preservada. Eu acho que Brasília está crescendo e está evoluindo. Então chegou o momento da gente fazer o nosso setor gastronômico com dignidade para que agrade aos empresários e aos moradores. Que essa agressão sirva de exemplo, presidente. Muito obrigado. Deputado Admanzu, Vossa Excelência, por gentileza, me ouça. Vamos. Eu aprovei aqui nessa casa, juntamente com os senhores, a Lei do Silêncio. E a Lei do Silêncio veio para poder corrigir todas essas distorções. As administrações estão obrigadas a dar os alvarás de funcionamento mediante as exigências da fiscalização, da vistoria, com isolamento acústico, inclusive das igrejas. Então, pode muito bem o seu comércio funcionar, e nós não podemos tirar o comércio, mas fazer com que ele respeite as leis, cumpra a lei e tenha o isolamento acústico, que pode funcionar tanto o comércio como a residência, e não vai ter nenhum problema. Agora, o que aconteceu foi uma barbárie. Foi por falta do governo, de ação do governo, de corrigir essas distorções e não cumprir a lei que foi aprovada nessa casa e que tanto o povo hoje clama, que é a Lei do Silêncio. Nós vamos fazer um pedido, mas eu vou deixar que a deputada Érica Cocai faça fale sobre o assunto e peça em nome de nós dois. Obrigado, presidente. Eu conversava com o deputado Hadi para que, juntamente com a bancada do Partido dos Trabalhadores, nós pudéssemos estar realizando uma audiência pública e que nós pudéssemos estar aqui chamando o IBRAM, a GEFIS, porque Vossa Excelência tem razão ao dizer que já existe uma legislação que assegura o direito dos moradores. O que não podemos é ter esse nível de incomodidade.
Às vezes nós temos a impressão, deputado Milton Barbosa, que dizem para nós, se retirem, vocês estão incomodando os moradores. Os moradores que têm um nível de incomodidade absolutamente conflitante com a lógica do Estatuto das Cidades, que é construir nas cidades um lugar onde a gente se encontra. Então, eu sugeriria, senhor presidente, primeiro, que nós pudéssemos estar aprovando os requerimentos do item 25 ao item 29, que pudesse estar aprovando o requerimento da Comissão Geral para que possamos nos organizar para a próxima quinta-feira para a discussão do passe livre. Que pudéssemos estar aqui aprovando a realização de audiência pública para discutirmos o nível de incomodidade que está se abatendo sobre os moradores desta cidade, em função da poluição sonora, da poluição visual, da ausência de estacionamento, tudo aquilo que foi falado pelo deputado Rádio, que poderia ser de todos nós. E, por fim, senhor presidente, que nós pudéssemos estar apreciando o crédito 1542, porque ele é um crédito que várias entidades ou vários segmentos da sociedade estão precisando dele para poder cumprir a sua função social. Então, eu sugiro, eu sei que a pauta está bloqueada e sei que é preciso analisar os vetos, mas eu sugeriria aos líderes que pudéssemos estar aprovando o requerimento do dia 25, do item 25 ao item 29, trata-se de audiências públicas, a Comissão Geral e o crédito 1542, porque várias entidades estão sob o risco de cessarem o seu trabalho social em função desse crédito. E, portanto, teríamos que ter o apoio dos líderes para que pudéssemos fazer isso, porque a pauta está bloqueada. Deputada Érica, deputado Wilson Lima, sobre o problema da tranquilidade dos moradores, eu só queria, por uma questão técnica, dizer que não existe lei de silêncio. Não existe. Essa história de dizer que a lei de silêncio começa a vigorar a partir das 10 horas é uma concepção popular. Você não pode perturbar a tranquilidade alheia em qualquer horário. Qualquer horário. Você não pode jogar pedra no telhado dos outros. Então, o que é que está faltando? É os órgãos de fiscalização cumprir a lei. Prender, registrar a ocorrência, processar, mandar para o juizado especial, fazer o que for. É perder tempo aqui falar em lei do silêncio, que ela não existe. Ok? Pergunto, deputada Eliana Pedrosa. Eliana. A cor, vou botar o crédito. 1542. Deixa eu dar uma olhadinha nele, eu dou uma paradinha para ler. Tá bom. Peço a expediente sobre a mesa, peço ao deputado Milton Barbosa para fazer leitura. Não fale esse número, não fale o número. Aquele que já passou na COF? Não fala. Não, tudo bem. Hein? Não fala. Não, então vamos retirar as emendas. Requerimento de vários deputados. Requer a transformação em comissão geral da sessão ordinária do dia 20 de maio de 2010, quinta-feira, para debater o projeto de lei 1573/2010, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivo da Lei 4462, de 13 de janeiro de 2010, que dispõe sobre o passe livre estudantil nas modalidades de transporte público coletivo. O requerimento é o 2060 de 2010. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo. Simbólico. Os deputados concordam. Permaneçam como estão. Os demais manifestam. Está aprovado com a presença de 13 senhoras e senhores parlamentares o requerimento 2010 de 2010. 42? 42? Posso ler isso aqui? Não, isso aí não é para ler, não. Peço ao deputado Milton Barbosa que chama os itens de 25 a 30. De 25 a 30? Isso. Você quer pegar mesmo, já? Eu vou.
Deixa. Eliana, secretaria aqui. Secretaria aqui. Secretaria aí. Os itens de 25 a 30. De 25 a 30. 24 tem que pular, porque ele precisa de 3 votos. Questão de ordem, presidente. Se for haver alguma votação, e se possível, incluir o item 22, que já temos 3 moções que já estão atrasadas, inclusive 2 minhas e 1 ou 2 do Dr. Charles. Já aprovou. Eu acato a questão de ordem, Vossa Excelência, se houver votação, eu gosto. Né? Aprovou esse PDL? Agora ainda não. Isso aqui tem que ser separado. Tá, então... 22. Alô. É. Presidente, então do item 25 ao item 29. O deputado Hélio Cocai pediu do 22, pulando o 24. Então do item 22 ao 29, pulando o 24, é isso? Ok, então item 22, discussão e votação das moções número 529, 530, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 549, todos de 2010. Continua. Pular? Bem, aí iríamos para discussão e votação do requerimento número 2018, de autoria de vários deputados, que requer a realização de audiência pública para debater sobre os problemas que afetam o futebol amador da região administrativa de Ceilândia. Item 26, discussão e votação em turno único do requerimento número 2019-2010, de autoria de vários deputados, requer a realização de audiência pública para tratar sobre a infraestrutura e serviços básicos a serem implantados nos setores habitacionais Sol Nascente e Pôr do Sol, na região administrativa de Ceilândia. Item 27, discussão e votação em turno único, requerimento número 2044-2010, de autoria da deputada Érica Cocai, que requer a realização de audiência pública no dia 20 de maio de 2010, às 10 horas, no plenário desta Câmara, para debater sobre o plano de enfrentamento de exploração sexual de crianças e adolescentes. Item 28, discussão e votação em turno único do requerimento número 2045-2010, de autoria da deputada Érica Cocai, que requer a realização de audiência pública no dia 25 de maio, às 10 horas, no plenário da Câmara, para discutir a saúde mental no Distrito Federal. E o item 29, discussão e votação em turno único, requerimento número 2049-2010, de autoria do deputado Raimundo Ribeiro, que requer a realização de audiência pública no próximo dia 19 de maio, às 19 horas, no plenário da Câmara, para debater a situação da área localizada na 710 Norte, destinada à construção de um jardim de infância. 1542? E um requerimento do senhor deputado extrapauta, o requerimento número 2054 de 2010, de autoria do deputado Benedito Domingos, que requer a realização de sessão solene no dia 20 de maio, às 19 horas, no auditório da Associação Comercial e Industrial de Taguatinga, em comemoração a seu cinquentenário. Em discussão, os itens chamados pelo deputado Raimundo Ribeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam? Permaneça como estão. Demais se manifesta. Está aprovado com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Esse aqui não pode ser agora. Esse aqui tem que aparecer nas comissões. Senhor presidente. Tem que aparecer nas comissões. Senhor presidente. Questão de ordem, deputada Helena Pedrosa. Senhor presidente, peço a Vossa Excelência que coloque em votação o projeto de lei 1542, que se refere ao crédito
tendo em vista que ele já passou pela COF e agora foram acrescentadas apenas algumas emendas de parlamentares, mas todas já verificadas, que apenas fazem muda de lugar emendas de parlamentares. Esse 1542 é aquele do crédito do metrô, alguma coisa dessa natureza, que tem uma contrapartida. Não. É uma mensagem. 1542 é o crédito. Do valor de quanto? Do valor de R$13.205.000. Tá bem. Senhor presidente. Peço à deputada Eliane Pedrosa para chamar o item, então. Está ótimo. Discussão e votação. Discussão e votação do PL 1542 de 2010 em primeiro turno, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$13.205.000. Já foi aprovado na COE por... Não, mas tem algumas emendas. Tem algumas emendas de plenário, senhor presidente. Porém, todavia, tem emenda de plenário. Peço... Quem é o presidente da COF? Na sua ausência, peço à deputada Eliane Pedrosa para proferir parecer pela COF sobre das emendas 107 a 127. Deputada Eliane Pedrosa, com a palavra. Paulo, deputado Paulo Tadeu, você pode dar o parecer aqui da COF? Ou o deputado Benício? É o crédito. Passa lá. Você dá o quê? Você dá... Vai, Paulo. Passa aí. Você dá o quê? Benício, você vai dar. Vou dar o parecer, pô. Calma. Ó. Finalizar. Não, porque tem as emendas, não vou acompanhar. É para aprovar as emendas? Tá bom. Eu não falei com o Chico, então eu falei só com o Roberto. Tá bom, mãe. Tem que mandar com o Chico. Passou, né? Pois é, eu vou mandar então. Aqui, ó. Aí, ó. Sabe o que tem aí? Está se explicando lá, dizendo que tomaram a comissão dele. Quem? Já está lá, deixa os jornalistas dizendo que tomaram a comissão dele. O que eu faço, viu? Hein? O que eu faço? Parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. 3 meses. Fazer um rodízio. Parecer das emendas apresentadas em plenário ao projeto de lei que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$13.205.000. Bem, senhor presidente, as emendas apresentadas aqui no plenário são emendas de parlamentares que todas elas fazem mudanças, portanto, do destino dessas emendas que anteriormente teria sido aprovado no projeto da lei orçamentária anual do ano passado e, portanto, passo a ler apenas aqui a emenda, o número da emenda e o autor dela, né? Então, emenda aditiva 107 do deputado Rony Nemer, emenda aditiva 108 do deputado Paulo Roriz, emenda aditiva 109 do deputado Paulo Roriz, emenda aditiva 110 do deputado Paulo Roriz, emenda aditiva de número 111 da deputada Jaqueline Roriz, emenda aditiva de número 112 do deputado Ailton Gomes, emenda aditiva de número 113 do deputado Geraldo Naves, emenda aditiva de número 114 também do deputado Geraldo Naves, emenda aditiva 115 da deputada Eliane Pedrosa, emenda de plenário 116 do deputado Benedito Domingos, emenda aditiva 117 do deputado Benedito Domingos, emenda aditiva de número 118 também do deputado Benedito Domingos, emenda 119 da bancada do Partido dos Trabalhadores, emenda de número 120 também da bancada do Partido dos Trabalhadores, emenda 121 também da bancada do Partido dos Trabalhadores, emenda 122
da bancada do Partido dos Trabalhadores. Emenda 123. 123 também da bancada do Partido dos Trabalhadores. Emenda 124 da bancada do Partido dos Trabalhadores. Emenda 125 da deputada Jaqueline Roriz. Emenda 126 da deputada Jaqueline Roriz. Emenda 127 da bancada do Partido dos Trabalhadores. Portanto, senhor presidente, não havendo nenhum óbice de caráter orçamentário e financeiro, somos favoráveis às emendas aqui apresentadas pelos nobres parlamentares. É esse o nosso parecer, em nome da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Questão de ordem, senhor presidente. Só um minutinho, não vamos para o processo de votação, deputado. Em discussão, parecer da SOF. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados concordam, permaneçam como estão. Os demais se manifestam. Está aprovado com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Quero informar que há destaque as emendas 1, 3, 82, 53 e 69. Há destaque. E eu quero uma questão de ordem, que eu também quero destaque na emenda 56 aprovada na COF, viu? Já 56. Já mencionei. Ressalvado o destaque em discussão em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneça como estão. Os demais se manifestam. Está aprovado com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares, com a deputado doutor Chaves. Em discussão, o destaque das emendas. Pergunto aos deputados a emenda número 3, a 82, a 53, a 56 e a 69. Em discussão, o destaque. Aqueles que votarem sim estão pela aprovação da emenda. Os que votarem não, pela rejeição. Peço o deputado... Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam com as emendas, permaneçam como estão. Os que forem contrários ao destaque das emendas se manifestam. Quem for sim é a favor da emenda. Quem for não é a favor do destaque. É reprovar a emenda. Com 16 não, as emendas estão rejeitadas. Tá bem? Pergunto aos deputados. Questão de ordem, deputado Regufe. Já vou para o primeiro turno. Vamos encerrar e vamos para o segundo turno. Senhor presidente, questão de ordem. O destaque tem que ser do primeiro turno. Questão de ordem. Questão de ordem, deputado. Senhor presidente, apenas para registrar, eu queria que consignasse meu voto contrário, ou pelo menos a minha declaração contrária, nas notas taquigráficas, por apenas não concordar com esse método. As emendas parlamentares são uma prerrogativa de cada parlamentar, mas eu não considero correto que um crédito tendo valor original de 13 milhões, com as emendas, pule para 63 milhões. Eu penso que não deveria ser esse o caminho, não deveria ser esse o método. Então, por discordar do método, eu quero aqui registrar a minha posição. Fica registrada a posição de Vossa Excelência, deputado. Não obstante, não vai ser alterada a votação, porque já havia proclamado o resultado. Tanto é que votamos até o destaque. Questão de ordem, deputada Érica Cocai. Senhor presidente, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou a convocação para prestar esclarecimento acerca dos concursados do DR, do presidente do órgão, senhor Tanezini. No prazo previsto de 30 dias, o senhor Tanezini não compareceu a esta casa e mandou um representante.
não compareceu sem nenhum tipo de justificativa, senhor presidente. Isso, pelo regimento desta casa, é uma atitude que passível de sofrer uma condenação por crime de responsabilidade. Eu apenas digo para Vossa Excelência que a Comissão de Assuntos Sociais, reunida na última quinta-feira, deliberou encaminhar para a mesa diretora a discussão, a questão, ou seja, o desrespeito do senhor Tanezini com esta Casa Legislativa, ao não comparecer como na condição de convocado que foi, e dizer para a vossa... Pois não, deputada. Se me permite, senhor presidente. O senhor Tanezini não compareceu, encaminhou um substituto, o que não cabe pelo regimento, foi convocado, portanto teria que vir, e o regimento é claro ao dizer que ao não vir, sofre ou pode sofrer uma ação por crime de responsabilidade implementada pela mesa diretora. Então, portanto, senhor presidente, nós encaminhamos a Comissão de Assuntos Sociais, por maioria dos seus membros presentes na reunião, encaminhou para a mesa diretora, para que a mesa diretora tome as providências necessárias, porque não podemos permitir que quem quer que seja desrespeite esta casa e rasgue o regimento dessa casa. É óbvio que o senhor Tanezini se comprometer a vir a esta casa, prestar os esclarecimentos necessários, nós não temos por que entrar com ação de crime de responsabilidade. Mas eu gostaria que a mesa diretora pudesse, ou Vossa Excelência na condição de presidente dessa casa, entrar em contato com o presidente do DR e dizer que a sua postura diz respeito a esse regimento e que há a possibilidade de processá-lo por crime de responsabilidade. Só isso, senhor presidente, porque não se pode permitir isso. Foi na comissão que Vossa Excelência chamou ele? Foi na comissão? Foi na comissão que Vossa Excelência Foi chamou aprovado pela comissão. Fim dos 30 dias, ele encaminhou um representante. ele? Eu sei, mas é na comissão que ele seria ouvido. Seria ouvido na comissão. Tá bom, nós vamos fazer as negociações necessárias para que ver se o presidente do DR vem a essa casa, vem a comissão. Vossa Excelência passa a data para a gente, por gentileza, para que nós Posso possamos... lhe passar a data prevista para que ele... Não, ele já não veio na data prevista, Eu mas... sei, mas a próxima data, tá bem? Sugerir uma próxima data para que ele venha, senão, senhor presidente, a mesa diretora tem que entrar com ação de crime de responsabilidade. Vossa Excelência pode ter certeza Nós que a não mesa estamos brincando. não se furtará. Muito bem, Tá senhor bem? presidente. Peço, deputado Geraldo Navo, que ajude o secretário Sabá da mesa diretora. Não, ainda tem aqui. Querem votar o segundo turno? É isso. Então só... Um item extra pauta do deputado Raimundo Ribeiro, que vai entregar um título de cidadão honorário de Brasília essa semana, já passou em todas as comissões, deputado... A moça falou para mim que passou em todas as comissões. Não, tá bom. Peço o deputado para poder fazer a chamada do item. Votação em turno único. Discussão e votação em turno único, projeto de decreto legislativo, deputado Raimundo Ribeiro. Concede o título de cidadão honorário de Brasília à irmã Ilse Kleinubik. Peço, deputado Ari Cocai, que provida parecer pela CAIS. Já tem, só CCJ. Deputado da Rádio Massul, Vossa Excelência, provida parecer pela CCJ. Vossa Excelência, se quiser dar parecer do microfone de à parte. Prepara para amanhã. Prepara para amanhã. Tá certo. Vamos votar.
O parecer da CCJ, presidente, para o projeto Decreto Legislativo número 360 de 2009, de autoria do deputado Raimundo Ribeiro, que concede o título de cidadão honorário de Brasília à irmã Ilse Kleino Bing. O parecer é pela aprovação, presidente. Em discussão, o parecer da CCJ. Não havendo quem queira discutir, votação pelo processo. Se os deputados concordam, permaneça como estão. Demais manifesta. Aprovado com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão em turno único. Não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo. Em discussão, deputado Regufe. Senhor presidente, não é nada contra as pessoas, apenas para justificar, eu votarei de forma contrária, apenas por coerência, como sempre procedi nessa casa desde o meu primeiro dia como parlamentar, por ser contra a questão dos títulos de cidadão honorário. Está aprovado com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares, sendo o voto do deputado Regufe contra. Ao tempo em que dou por lida e aprovada a redação final do presente PDL. Questão de ordem, deputada Cocai. Senhor presidente, são duas questões de ordem. Um é porque nós aprovamos uma série na CAS, que é a Comissão de Mérito, uma série de sugestões de PDLs, de projetos de decretos legislativos. E eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência se é possível que nós possamos apreciar, com o parecer da CCJ em plenário, no dia de amanhã, esses PDLs. Peço a Vossa Excelência que encaminhe a mesa, a assessoria da mesa, então, e eu acato a questão de ordem, Vossa Excelência. Amanhã nós estamos encaminhando, então, à assessoria da mesa, todos os PDLs aprovados na CAS, para que possam ser apreciados aqui Ele já pela coloca CCJ da ordem do plenário. dia. Ótimo. E a segunda coisa, senhor presidente, é que nós estamos sugerindo, em um projeto de vários deputados, que pudéssemos estar realizando uma audiência pública para discutir o nível de incomodidade da população, sugerido pelo deputado Hadi. Nível de incomodidade, poluição sonora, enfim, tudo isso, a lei do silêncio e tal, tudo mais. Então, eu gostaria de ver se é possível colocar em votação. Vossa Excelência encaminha mesmo que eu tomo a providência. E a terceira coisa é que nós pudéssemos apreciar hoje, se assim os líderes concordarem, já em segundo turno e redação final, o crédito que nós aprovamos em primeiro turno nessa sessão. Eu acato a questão de ordem, Vossa Excelência. Se não haver nenhuma objeção, essa presidência vai encerrar a sessão ordinária, convocando sessão extraordinária para a votação do PL 1542, sem prejuízo da pauta original. Está encerrada a sessão ordinária. Está aberta a sessão extraordinária para apreciação do projeto de lei 1542 de 2010, bem como sem prejuízo nenhum da pauta original. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei 1542 de 2010. Não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneçam como estão, demais manifestam. Está aprovado com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares, sendo o voto do deputado Regufe contrário. Questão de ordem, Pautadeu. Que dê por lida e aprovada a referida redação final, senhor presidente. Acato questão de ordem, deputado Pautadeu. Dispenso interstício e dou por lida e aprovada a redação final. Pergunto aos senhores deputados se há algo para ser aprovado na tarde de hoje, se Vossa Excelência assim o deseja. Não havendo manifestação, senhor presidente, pois não, deputado. Apenas a audiência pública sugerida pelo deputado Hadi ao nível de incomodidade. Amanhã nós aprovamos ela. Amanhã aprovamos. Tá bem? Combinado? Positivo, presidente. Obrigado. Cadê o pedido? Cadê o pedido? Cadê o pedido de audiência? Tá bom, então tá bom. Amanhã a gente aprova. Não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão extraordinária.